tudo, não saía dos cinemas, ele tinha programa na rádio já, no difusor da Tropical, ele tinha programa, e tinha fã, a Bessa Baby era fã dele, ligava para pedir música, né? Ele sempre foi ligado a isso, sempre cinema, sempre encontrei ele no cinema. Era o Avenida e o Odeon. Às vezes o Guarani, o Guarani era mais cowboy, essas coisas de bang bang. Ele furava, ele via que eu entrava no cinema, ele entrava também. Na verdade, havia poucas opções de diversão naquela época, né? Tinha os banhos públicos, Tarumã, Ponta Negra, Ponta da Bolívia, Parque 10 de Novembro. Eu diria para você que foram os anos dourados de Manaus. Eu acho que se você olhar os jornais, inclusive da época, pesquisar, você vai ver que nós tínhamos baixíssima violência e muitos eventos culturais. E o cinema realmente era grande estrela. Um programa de projetar filmes nos bairros, em alguns bairros da periferia. Quer dizer, a periferia, os bairros que hoje são praticamente centrais, eram chamados de periferia, né? Ou pelo menos hoje em dia é interpretado como tal. Enfim, mas os dois cinemas mais próximos da minha casa, em onde eu ia com muita frequência, é o Cine Pop, o Cine Popular, ali no Alto de Nazaré, perto da Praça Santos Dumont. Esse era o primeiro cinema que eu frequentei com muita... muito frequente, realmente. E depois, já no final dos anos 60, eu era garoto ainda, talvez tivesse uns 13 por aí, quando inaugurou o Cine Palace, na esquina do Boulevard Amazonas, com a Ferreira Pena, que era uma construção moderna, enfim. Eu ia pouco ao centro nessa época, mas foi também uma época que a minha irmã mais velha casou e morava no centro, e às vezes eu ia para lá, e cheguei aí algumas vezes ao Odeon e ao Cine Avenida, que eram os cinemas da elite local, digamos, e é isso. Eu só vou passar a usar depois que eu comecei a trabalhar, a circular pelo centro, já na adolescência. Mas, além desses cinemas, nós temos o Ideal e o Vitória. São os cinemas do São Raimundo e do Educandos. Tá, mas eu não esgotei ainda os centrais, que tem o Politeama, que fica também na esquina da 7 de Setembro, no lado oposto ao Guarani, e o Cine Éden, que depois virou Veneza e hoje está lá praticamente inteiro, com a fachada indicando que é Cine Éden. Eu não sei se eu falhei com alguns, porque dava um total de 10 cinemas. O Ipiranga, na Cachoeirinha, que, na verdade, eu nunca vi filme no Ipiranga, eu só vi show. Antes do Joaquim Marinho, tinha o Severiano Ribeiro, né? Mas aqui era Bernardino. Empresas de cinema Bernardino, que era do seu Adriano Bernardino, que tinha, salvo engano, 5 cinemas: Cine Ipiranga, Cine Guarani, Cine Avenida, Cine Ideal, Cine Popular e Cine Vitória, 6 cinemas. O Cine Vitória, no Educandos, e tem o Cine Ideal na Santa Luzia, ali São Raimundo, Santa Luzia. Então, eram todos da rede do Bernardino. Ele foi espraiando para os bairros, porque ele percebeu que o pessoal do bairro já não vinha para o centro para poder ver cinema, e tinha muita gente dos bairros já, ele foi abrindo. E o Pop, que não era Pop, né, tinha um outro nome, não me lembro agora, que era dele. Quando ele foi se desfazendo dos cinemas, esse foi o primeiro. E quem pegou, né, foi o Luiz Moraes. O Luiz Moraes distribuía filmes em 16 milímetros. Tá? Então, é o Adriano Bernardino, que depois, que tinha um irmão também, né, e eles tiveram a cadeia que tinha Avenida, Guarani, e depois se ampliaram para os bairros. Foi quando os bairros de Manaus tiveram cinema. Hoje não tem mais nada. Isso se aguentou até o Adriano falecer. A minha infância, né, existiam 2 cinemas principais aqui na cidade de Manaus, que eram o Guarani e o Politeama, né, para os garotos. Existia ainda o Cine Avenida e, mais tarde, já na minha adolescência, o Cine Odeon. Também o Cine Éden, né, mas era um cinema que
Assim, a gente realmente não frequentava muito. Na verdade, a garotada ia mesmo, era a matinê de 1h da tarde no Cine Guarani ou no Cine Politiano, né? Então, existia toda aquela coisa de trocar revista na porta do cinema, espalhava a revista no chão, trocava gibi e levava o gibi para ler dentro do cinema antes de começar a sessão de cinema, né? Então, normalmente, o cinema eram 2 filmes. Tinha primeiro o seriado e depois vinha o filme principal, né? E aí era o seguinte, o Guarani ele tinha todas as suas laterais com portas que eram fechadas, você ia empurrando e ia fechando as portas todinhas. Então, quando chegava a noite, não tinha praticamente luz, né? A cidade ainda tinha pouca luz, 19 horas estava escuro, então eles deixavam tudo aberto, para ventilar, inclusive. E aí, era morcego passando na tela à vontade. A gente brincava até, porque tinha a Condor Filmes, né? Que era aquele Condor voando. Até aparecer e dizer qual era, né? Condor Filmes e tal. A gente dizia que era o nosso Condor, era o urubu passando de vez em quando. Naquela altura passava rato, saca? A gente ficava sentado nas cadeiras e tal, naquelas poltronas. As meninas ficavam assustadas com ratos e os morcegos também passando, cara. Então, eu jamais esquecerei desses detalhes assim. Nessa época, eu, Joaquim, mas o Ivens Lima já era, e o Zé Gaspar já éramos críticos dos jornais. Então, nós tínhamos um permanente para assistir sem pagar. E hoje, onde é a Bemol, ela era o Cine Avenida. Eu me lembro do Avenida, que a gente entrava, e no que a gente entrava, como se fosse por trás da tela, você tinha do lado, fazendo um barulho fenomenal, uns ventiladores enormes com a dona Yaya e tal, que apareciam lá, e era coisa meio folclórica, recepcionava. A dona Yaya, que tal esse filme? Ah, meu filho, é muito triste. Nem vá ver. É uma miséria, eu chorei tanto. Era Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos. Gente, o cinema Odeon era um negócio de luxo, né? Não sei se... Mas a entrada, e onde você ficava esperando para entrar no ambiente do cinema, era aveludadas as paredes, as poltronas, era um negócio enorme e muito luxuoso. Então, era talvez o cinema mais luxuoso de Manaus. Era um cinema que tinha ar refrigerado, o único que tinha aqui, o som muito bom. E era de uma família, Fontinelli daqui, mas era administrado por uma empresa paulista, que trazia os lançamentos de São Paulo. A Politeama correspondia exatamente ao que era o Guarani, e era do lado. Só que o Politeama era enorme. Era um negócio que eu acho que não tem nenhum cinema. Só o São Luís, lá em Fortaleza, eu acho que é igual. Dava para mais de 1.000 pessoas. Era um negócio louco, sabe? E aí você ia para lá. E como tinha um palco e tinha um local onde pudesse ser apresentado shows artísticos, eu me lembro do primeiro do show do Sérgio Murilo. Olha que Sérgio Murilo, né, do tempo da Celi Campelo, Tony Campelo, que era antes do Roberto Carlos, né? Então, e o Sérgio Murilo era um pop, como é o Roberto Carlos na época. Então, eu me lembro de estar apinhado de gente. E quando ele disse tchau, né, até logo e tal, não tinha segurança como tem hoje, não tinha nada disso. Então, as meninas subiram e ele saiu pela lateral ali, pela Getúlio Vargas, praticamente só de cueca, rapaz. Saiu correndo com as pessoas para dentro do carro. Foi uma coisa muito maluca, né? Isso virou notícia ao Ipiranga. E quando ele foi criado, o Ipiranga, ali do lado da casa dele, nossa, passou naquele momento a ser um dos maiores. Eu acho que o Politeama já tinha se acabado, ou estava se acabando, sei lá, alguma coisa assim. E o Ipiranga era um cinema enorme também. Esses cinemas de 500, 600 lugares, hoje não dá para você imaginar um negócio desse, né? Porque o público sumiu mesmo.
as competições, ainda mais com a internet, streaming, essas coisas todas, hoje nem pensar em você ter uma casa de cinema que comporte 500 pessoas, que não é possível. Mas naquela altura lotava. Eles começaram a fazer as exigências dos cinemas também, de segurança e uma série de outras coisas. E não tinha como reformular alguns cinemas que vinham lá desde a década de 50, naquelas condições, e de forma que foi fechando um a um. O término do Guarani, parece que quando terminou o Guarani, quando o Gilberto Mestrinho deu autorização para derrubar, o grupo do Itaú demoliu o Cine Guarani, aquilo foi como se fosse um marco de uma etapa que ficou para o passado, saca? Então aquilo ali tem um simbolismo, no meu entendimento, muito grande. Não é só o cinema que é atingido, né? É a cultura de modo geral. Quando ele foi para o meio da rua, em frente a onde era o Cine Guarani, que ia ser derrubado, né? E ele foi para lá fazer protestos, né, contra o banco que iria derrubar, que ele queria que preservassem, né? E infelizmente, né, não foi preservado, derrubaram. A demolição do Guarani é um prenúncio do surgimento e da proliferação dos cinemas do Joaquim Marinho e do Leong, do Jesus Leong, no centro de Manaus.